Bom dia, gente. Meu 8º ano. Então, estamos aqui na sexta-feira com a nossa aula de geografia e eu fiz um slide para poder nos ajudar, como sempre, né? Temos as minorias nacionais e os conflitos no mundo. Hoje nós estamos na página 364 do livro. Nós vamos falar das minorias, ok? Nós temos, então, uma situação seguinte. A gente estava falando sobre uma cultura, o que faz com que uma população tenha essa identidade cultural, né? A questão de você ter o território e você ter a autonomia desse território. Existem pessoas as quais têm o território, têm a cultura, só que a sua autonomia ela não é reconhecida. Para um país ser considerado país, atualmente, ele precisa ser reconhecido por outros países como país. Se o Brasil, por exemplo, todos os outros países resolverem não considerar o Brasil como sendo uma autonomia, como um país, o Brasil deixa de ser reconhecido como país. Ele passa a ser fazendo parte de outros países, certo? Então, isso gera conflitos, isso gera atritos entre povos, né? São locais, muitas vezes, os quais têm riquezas naturais e o país em que toma conta não quer deixar de forma alguma com que aquela região ali tenha sua própria autonomia. Então, nossa aula de hoje falando sobre as minorias nacionais e os conflitos no mundo, né? O 8º ano, 24 de abril de 2020. Vamos lá. Então, existem várias minorias nacionais que nós vamos conversar a respeito. Então, na página 364, ele está falando aí sobre essas minorias nacionais, elas não têm autonomia no território que ocupam. Então, mesmo quando elas têm realmente uma área em que elas ocupam, existem grupos os quais estão esparramados no mundo, né? Mas existem grupos que estão fixados no território, só que eles não têm autonomia, eles não têm direito de exercer sua soberania, né? Pode ter hino, pode ter bandeira, pode ter uma cultura e todos os fatores que a gente viu na aula passada. Porém, ela não é reconhecida essa autonomia no mundo afora. Então, ele não tem o direito, por exemplo, de ter autonomia de venda e compra de produtos, de decidir do que vai ser usado, o que é arrecadado naquela região, e assim diversos outros fatores, certo? Então, a população, ela acaba sendo... ela fica sobre a autoridade de governo de outras nações. É uma população em que a autoridade dela não é própria grupo deles. São outras nações que estão tomando conta do território deles, certo? E eles têm sempre o desejo de independência, de reger o seu próprio país, de reger a sua própria nação, ok? Então, nós temos aqui, são vários vídeos, os quais vão falar sobre todos esses grupos, né, essas minorias. Eu trouxe vídeos porque eu poderia simplesmente falar como está no livro, que é muito pouquinho, simples, né? Eu quis acrescentar um pouco mais para vocês, por isso que eu trouxe vídeos a respeito, em que vão nos familiarizar mais para entender o porquê que está acontecendo esses conflitos e quais são as lutas desses territórios, certo? Nos últimos meses, muitas notícias sobre a Síria, sobre... Vamos lá. Felipe Figueiredo, mais um... E aí, pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez verbal aqui no YouTube. Hoje para falar desse povo, os curdos, que não são muito conhecidos no Brasil. Afinal, não existe uma comunidade curda no Brasil, os curdos não possuem um Estado moderno, não é um país estabelecido, então muitas vezes nem é tratado em aulas de geografia, nos noticiários, mas como eles estão muito presentes nas notícias das últimas semanas, últimos meses,
aí no Iraque, na Síria, é um tema de atualidades bem quente. Então, por exemplo, pode cair no Enem, pode cair num vestibular, pode cair num concurso, então é uma lacuna que vale a pena dar uma olhada, aprender um pouquinho mais sobre quem são os curdos. Não quero estudar, não. Eu quero periguetar. A palavra curdos vem desde a antiguidade. O historiador grego Xenofonte, por exemplo, para dar uma referência, usou a palavra 400 anos antes de Cristo. Mas, para falar da etnia curda, as fontes mais recentes são algumas fontes árabes da Idade Média. E aí vem uma primeira confusão, que às vezes é muito fácil de fazer por conta da proximidade geográfica. Os curdos não são um povo árabe, eles são um povo iraniano. E aí vem outra confusão. Os povos iranianos são muito diversos, existem vários povos iranianos. Muitas vezes pessoas falam do povo iraniano como sinônimo de persa. Não, os persas são um povo iraniano, mas nem todos os povos iranianos são persas. Meio confuso? Além de não serem árabes, o idioma curdo é, em sua grande maioria, escrito em alfabeto latino, não em arábico. E por que eu falo em grande maioria? Porque existem diversas variações do curdo. Mas isso era de se esperar, quando estamos falando de uma etnia de mais ou menos 38 milhões de pessoas, nativos de 8 países diferentes. Você ouviu direito. O país com a maior comunidade curda é a Turquia, que tem mais ou menos uns 14 milhões de curdos. No Irã, tem uns 7 milhões. No Iraque, antes da atual guerra, que já foi tema de texto e vai ser tema de vídeo, tinham mais ou menos uns 6 milhões de curdos. Azerbaijão, Armênia, Síria e Rússia também são países com comunidade curda nativa. O estado proposto do Kurdistão não existe. Ele seria bem no centro do Oriente Médio, em regiões com grande presença curda, como o sudeste da Turquia, o oeste do Irã e o norte do Iraque. Eles estão tentando estabelecer o próprio país há muito tempo, mas o nacionalismo curdo moderno vem no começo do século XX, quando eles estavam tentando se livrar, se tornar independentes do Império Turco-Otomano. Foi aí quando, mais ou menos em 1910, eles estabeleceram a bandeira do Kurdistão. O vermelho simboliza os mártires do Kurdistão. O branco significa a paz e a igualdade entre os povos. O verde significa a beleza das paisagens do Kurdistão. E o sol, bem no meio, é um símbolo da antiga religião dos curdos, o Yezidismo. Você nunca leu isso aí, você não sabe nada a respeito, moleque. Os Yazidis ainda existem. Inclusive, eles são uma das minorias que atualmente é perseguida no norte do Iraque por extremistas islâmicos. A religião deles mistura elementos de judaísmo, islamismo e zoroatrismo, a antiga religião do Império Persa, justamente na região do Irã. Mas hoje a maioria dos curdos é praticante do Islã. Mas como é uma população muito grande, existem curdos judeus, curdos cristãos, existem curdos seguidores de uma variação, digamos assim, do islamismo, o yarsanismo. Você nunca leu isso aí, você não sabe nada a respeito, moleque. E como esse povo não tem um país próprio, existe uma diáspora curda. Existe uma grande comunidade curda espalhada pelo mundo. Na Alemanha tem quase 1 milhão de curdos, a maioria vindos da Turquia durante a década de 60, década de 70. Israel, França e Suécia também têm grandes comunidades curdas, com mais de 100 mil curdos em cada país desses. Além disso, cerca de outros 20 países têm alguma comunidade curda. Por isso que é difícil a gente pensar em um curdo conhecido. Porque normalmente a gente pensa neles, quando eles existem, nas nacionalidades que eles adotaram. Mas, por exemplo, o famoso sultão que lutou contra os cruzados, Saladino, era curdo. Salahuddin. O Kurdistão chegou mais perto de existir logo depois da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Sèvres, que ia dividir o Império Turco-Otomano em 1920. Mas esse tratado foi substituído pelo Tratado de Lausanne, em 1923, que não estabelecia o Kurdistão. Muito porque as comunidades locais, né, os principais líderes locais que apoiaram o Império Britânico na Primeira Guerra Mundial, queriam ampliar os seus domínios. E o Kurdistão, bem ali no meio do Oriente Médio, vai tirar um pedaço de terra de muitos países. Desde então, os curdos sempre tentaram, seja pelo ativismo político, seja pela guerrilha, conquistar o seu próprio país. Então, por isso, eles sempre foram uma minoria muito reprimida, especialmente na Turquia e no Iraque. A palavra curdo, durante muito tempo, era proibida em documentos oficiais turcos. Eles falavam turcos das montanhas. A bandeira do Kurdistão é proibida na Turquia, no Iraque e na Síria. Na Turquia, diversos movimentos curdos foram classificados como terroristas e existiram vários conflitos, várias repressões, como, por exemplo, o massacre de Dersim.
No Iraque, a repressão do regime de Saddam Hussein gerou a destruição de milhares de vilas e mais ou menos 200 mil mortes, inclusive ataques com armas químicas, como no massacre de Halabja. E até hoje eles estão na luta por um país próprio. Por isso que você vê muitas menções a eles nas últimas notícias. Essa parte deles na luta na Síria e no Iraque não é contra os regimes locais ou contra os militantes islâmicos. É para controlar a região onde a maioria da população já é curda, para, quem sabe, estabelecer o Kurdistão. Eles hoje são, provavelmente, a maior etnia sem uma nação própria no mundo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante. Pois então, gente, eu acho que ficou bem claro, né? No livro de vocês, na página 364, ele mostra a respeito aí do Kurdistão, que é uma região dos povos, são povos os quais não têm uma nação, né? É uma nação sem território autônomo. Ele não tem essa identidade conhecido e visto por vários outros países como sendo um país autônomo, ok? E aí geram vários conflitos, várias pessoas acabam morrendo por conta de serem perseguidas realmente, certo? Por sua cultura, língua, tipo de religião e assim por diante. E são regiões o quê? Normalmente com alguma riqueza natural. E aí, esses outros países, eles não querem, né, deixar de ter esse território com essa população. Por isso, eles acabam sendo perseguidos e tudo mais, tá? Agora vamos falar sobre a Chechênia. A Chechênia é uma pequena república russa do Cáucaso. Sua história é marcada, por um lado, pela luta contra os russos desde o século XIX. Pouco tempo antes da queda da União Soviética, em novembro de 1991, a república declarou sua independência. O exército russo entrou em dezembro de 1994 na Primeira Guerra Chechena, que terminou em 1996 com a retirada das tropas russas e a real independência da região. Em outubro de 1999, as tropas russas entraram mais uma vez na Chechênia. A capital Grozny foi tomada em fevereiro de 2000. Em abril de 2009, Moscou declarou o fim da operação terrorista, apesar da rebelião continuar. Essas guerras deixaram oficialmente 9 mil mortos, mas segundo a ONG Memorial, somente o segundo conflito matou entre 15 e 25 mil civis. A história da Chechênia é também marcada pelo islamismo, implantado na região no século XVIII. A União Soviética tornou secular a sociedade chechena, mas a liberdade religiosa aumentou após a queda. Foi criado um clima de instabilidade após a Primeira Guerra da Chechênia e houve uma abertura da influência exterior e do capital estrangeiro. O retorno do islamismo foi favorecido, principalmente de sua face radical, no seio da causa nacionalista. Então, Chechênia, mais um outro país aí que quer ter sua autonomia e acaba não tendo, né? Eles são vítimas de ataques, vários ataques violentos aí da Rússia, né? Que quer esse território, não quer se libertar, não quer deixar esse território ser autônomo realmente. Então, são lutas, guerras que acabam acontecendo muito fortes, né? São situações muito críticas. Na Palestina, eu não trouxe vídeo, porque são vários conteúdos diferentes e acaba que a Palestina não tem um aprofundamento como eu gostaria que tivesse nos vídeos também, né? Então, já olhei vários vídeos e não consegui encontrar do jeito que eu queria. Então, resolvi eu mesma falar a respeito, que é o que eu aprendi na faculdade, né, com o meu professor na UEG. Então, nós temos aí, a Palestina, na verdade, era um país, era uma região em que não tinha, assim, eram grupos. Vamos começar novamente. Nessa região, nós precisamos lembrar da época de Moisés. Então, os judeus, né, o judaísmo, eles saíram dessa região
em busca de refúgios em outras áreas, porque ali não estava sendo local legal para eles ficarem. Então, eles saíram dessa região. E com o intuito de depois eles voltarem quando o Maomé, assim, o mensageiro de Deus, voltasse para a região, certo? Ia levar eles de novo para a terra deles. O que acontece? Muitos deles, eles foram para outros diversos países, muitos países diferentes, inclusive para a Alemanha. Na Alemanha, existiam, sim, pessoas que moravam na Alemanha, tinham nascido na Alemanha, eram alemães, só que judeus. Alemães judeus. Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha falida, não tinha condições nenhuma, a população estava realmente à mercê, morrendo de fome. E aí entra o governo falando que os donos, né, das empresas, indústrias e tudo que tinha na Alemanha eram os judeus. Eles sempre foram reconhecidos pelo poder aquisitivo. E aí incitou a população de tomar frente dessas indústrias, de tomar frente de todos os comércios e tudo, e tirar esses judeus do controle. Só que esses judeus eram alemães, tá, gente? E aí nisso, na hora que começa a perseguição contra os judeus, eles tomam o poder. Esses judeus, muitos, os que tinham condição, foram para outros países. Vieram para o Brasil, foram para os Estados Unidos e várias outras partes do mundo. Quem não tinha tanta condição, acabaram ficando lá e foram mortos. Em torno de 6 milhões, por aí, de judeus morreram na Segunda Guerra, certo? E aí nós temos grupos de judeus que foram para os Estados Unidos. Acaba a Segunda Guerra, Estados Unidos, ele quer tomar conta dessa parte da Palestina. Por quê? Ali é uma região que tem muito petróleo. Então, se eles tivessem um aliado, grupos em que estivessem ali tomando conta naquele lugar, eles teriam influência e poderiam, sim, ter controle e colocar suas multinacionais para poder extrair petróleo da região. Coisa que eles não tinham com os muçulmanos, ok? Que era realmente pessoas que estavam morando ali. Então, é feito um movimento para poder a população judia voltar para a região da Palestina, certo? Só que essa volta, depois de muito, muito tempo, né, mais de 1000 anos por aí, mais de 2, 3 mil anos, nós temos aí a situação de uma volta para a Palestina onde já existiam pessoas morando. E quem que está morando ali? Os muçulmanos. Então, as pessoas que são muçulmanas estão morando nessa região da Palestina, certo? Então, olha só a quantidade de muçulmanos que estão aqui na Palestina. E aí, eles colocam um tratado na ONU e inventam um outro país chamado Israel. E aí, Israel é o grupo de meio que para poder melhorar a condição de vida das pessoas que sofreram no Holocausto e um monte de gente morreu judia. E aí essas pessoas judias começam a comprar os terrenos ali próximos na região de Israel. É criado esse local. E essas pessoas, elas vão para esse lugar, só que lá tem gente morando. O que eles fazem? É como se chegasse aqui em Anápolis uma pessoa e comprasse Anápolis. E as pessoas que estão morando aqui, eles virassem e falassem assim, olha, não quero vocês. Vaza, some, sai daqui. Certo? E aí, nós não aceitamos de bom grado, logicamente. A gente tem a nossa casa, a gente comprou a nossa casa e tudo. Como que eles estão vendendo o território? Certo? Como que eles não querem que a gente esteja aqui? A gente está aqui há muito tempo. E aí, entra-se conflitos armados. Vários tipos de conflitos. Ok? Então, são inúmeros conflitos desde aí formados, tá? Então, a parte de Israel, essa parte branquinha aqui, são os judeus, e a parte verdinha são a parte dos muçulmanos. Então, são vários conflitos, e cada vez mais Israel vai tomando mais frente e vai matando mais gente e se livrando dessa parte muçulmana. Ok? Então, os muçulmanos, eles são obrigados a ficar em grupos específicos, ok? Aqui é a faixa de Gaza, onde tem muito, muito conflito até hoje.
e são regiões bem caóticas, pessoas que estão ali sem condições de sobreviver, sem água, sem ter moradia específica, sem ter alimentação correta, tá? E como que essas pessoas que estavam aqui em Israel, eles entram e tinham um armamento? Do nada, eles vão chegar lá e vão ter armamento? Aí nós entramos com um processo relacionado com Estados Unidos. Estados Unidos, ele tem dupla face nessa guerra, porque ele queria aquele território, certo? Então, o que ele faz? Estados Unidos é conhecido mundialmente por ter muita arma, fabricar muitas armas. Para poder ele fabricar muitas armas, ele tem que vender armas. Para quem que os Estados Unidos vende armas? Para os países em que estão se matando, né? Pessoas que estão tendo lutas, guerras, isso daí faz parte. O que acontece? Estados Unidos vai lá na parte onde foi colocada pela ONU, que é Israel, e entrega a arma para eles. Olha, toma a arma aqui, eu tô do lado de vocês, vai lá e mata aquele povo ali. Beleza? Então tá, eu vou ajudar vocês aqui, ó, com um monte de arma, bomba e tudo mais. Aí ele vai pro lado lá da Palestina, junto com os muçulmanos. Ah, eu vou ajudar vocês, toma a arma aqui, se matem. Ok? Então eles jogam um jogo duplo para eles se matarem, se enfraquecerem, para os Estados Unidos depois conseguir chegar ali no Israel. Logicamente que são as pessoas judias que tomam conta, né? Porém, os Estados Unidos passa a ter o direito, através de acordos e tudo mais, para poder fazer a extração de petróleo. Ok? Então, é um tanto quanto tensa a crítica, tenso e crítica a situação nessa região, certo? Então, é isso aí. É uma luta de poder pelo território e nós temos também a luta de poder pela água. Então, nós temos processo de dessalinização da água nessa região, tá? E nós temos aqui regiões no Rio Jordão. Esse rio, ele é muito influente, ele faz parte da Jordânia, ele é a principal fonte de água para vários países, inclusive para a Jordânia, tá? E quem toma conta dessa região aí agora é Israel, certo? Então, colinas de Golã, toda essa região, quem toma conta é Israel, ok? Vamos lá, passar para a próxima, para a Catalunha. Nós ainda vamos ouvir falar sobre a Palestina. A Palestina ainda é tema de vestibular, tema de estudos de atualidades, de geografia, assim por diante, tá? Então, ano que vem, nós ainda falaremos sobre a Palestina, certo? Então, a Catalunha, nós vamos ouvir agora um pouquinho sobre essa região. Não, na verdade, era sobre o Tibete, né? Eu não coloquei o vídeo aqui para vocês sobre o Tibete. Na página 365, ele fala sobre a Palestina e sobre o Tibete. O Tibete é um outro grupo em que eles tinham, sim, um governo. Ele fica ali na região da China, certo? E aí é onde tem os principais nascentes que vão tanto para a China quanto para a Índia. Então, a região do Tibete, ela foi uma região em que tinha autonomia e, na época, tinha o Tibete e a China. E aí, o governante, né, o rei e tal, do Tibete se casou com a governante da China. Nesse momento, a China passou a ter maior influência ali na região do Tibete, questão de abrir os olhos para o que realmente tem no Tibete. E aí, depois disso, a China, num processo em que entra após a Segunda Guerra Mundial, tem um golpe de Estado e a China vira socialista. Nesse processo em que a China vira socialista, nós temos um sistema em que ele é um ditador e esse ditador resolve tomar parte do Tibete. E aí o Tibete são grupos budistas de pessoas zen, de boa, tranquilo, relax. E essas pessoas zen resolvem pedir ajuda a vários outros países para poder não ser invadido pela China. A China está vindo com um monte de grupos armados. E aí, eles pedem ajuda, os outros países não estão nem aí para o Tibete, deixa acontecer o que aconteceu. E a China toma conta ali do Tibete. Até hoje é um grupo
de religiosos em que querem ter autonomia, só que eles não usam força armada nem nada do tipo, tá? Então, é uma situação muito crítica que eles têm ali, ok? Então, vamos passar agora para a Catalunha, nos países e País Basco, ok? Nós vamos falar principalmente sobre a Catalunha agora. E roja que a Catalunha torne-se no dia 1º de outubro de 2017. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Sejam Felipe Figueiredo, formador Romário, Rivaldo e Ronaldo Nerdologia. No dia 1º de outubro de 2017, ocorreu uma consulta popular na região da Catalunha, uma parte da atual Espanha. A pergunta respondida nas urnas foi: você deseja que a Catalunha torne-se um Estado independente na forma de uma república? Votaram as pessoas de nacionalidade espanhola, cuja identidade registre que ela seja residente na Catalunha, ou pessoas que morem no exterior, cuja identidade tenha sido emitida por uma municipalidade localizada na Catalunha. Cerca de 43% do eleitorado compareceu, e 2 milhões de pessoas, 92% dos votos válidos, escolheu a independência. Essa consulta foi resultado tanto de um processo histórico quanto político recente. Em 2014, tivemos um plebiscito simbólico com resultados similares ao de 2017. No ano seguinte, 2015, nas eleições regionais, o partido recém-formado e pró-independência, Juntos pelo Sim, venceu a disputa pelo governo da região com a promessa de convocar o referendo pela emancipação. A demanda pela independência possui diferentes bases. Para os catalães pró-independência, essa é uma comunidade nacional própria, diferente do que seria uma nacionalidade espanhola. A principal distinção é o idioma catalão, uma língua neolatina originária da região da Occitânia, que é mais ou menos o sul da atual França. Você talvez já tenha ouvido catalão em algum filme, como Mar Adentro. Já o castelhano e o português são idiomas neolatinos ibéricos, idiomas primos do catalão, mas diferenciados. Por exemplo, o movimento cultural do século XIX que origina o nacionalismo catalão é a Renascença, que, claro, significa renascença. Os catalães, assim como o restante da Europa, são em sua maioria católicos, e o patrono da região é São Jorge, chamado em catalão de Sant Jordi, cuja cruz está presente em muitos símbolos catalães. Seu dia é muito usado como uma celebração da identidade local, já que o santo patrono da Espanha é São Tiago. Outras demonstrações da cultura local são a dança sardana e o gorro barretina, parecido com o barrete frígio. Outra base do sentimento pela independência é histórica. O uso de uma narrativa histórica romantizada é muitas vezes essencial para a criação de um sentimento nacional. Para os defensores da independência, a história da Catalunha demonstra que a região possui uma herança própria, com instituições, símbolos e períodos de independência distintos do restante da Espanha. Mais que isso, a Catalunha teria sido conquistada pela Espanha dominada pelo Reino de Castela. Então, a independência seria uma justiça histórica. Nesse caso, a origem da Catalunha seria a reconquista da região pelos francos, após o domínio muçulmano, com a formação do Condado de Barcelona. Esse condado medieval foi sucedido pela Coroa de Aragão, cujo símbolo eram as listras amarelas e vermelhas, as cores da bandeira da Catalunha. A coroa envolvia 3 regiões: o Reino de Aragão, o Principado de Catalunha e o Reino de Valência. As divisões que existem na Espanha atual são muito parecidas com essas regiões históricas. Elas possuem semelhanças entre si, mas a atual Catalunha corresponde aproximadamente ao antigo Principado da Catalunha. Aragão chegou a dominar o sul da Itália e ilhas mediterrâneas, tornando-se um dos mais poderosos reinos do final da Idade Média. No século XV, seu rei, Fernando II de Aragão, se casou com Isabel de Castela. É nesse reinado que acaba a reconquista da Península Ibérica e começa a conquista espanhola da América, o que leva a uma centralização de poder cada vez maior em Castela, e a cidade de Madrid se tornará a capital dos reinos espanhóis. A crise entre as duas coroas chegará ao ápice em 1702, quando Carlos II, o último rei Habsburgo da Espanha, morre sem deixar filhos, deixando o trono do maior império global vago. A Guerra de Sucessão Espanhola vai durar 12 anos, com 2 blocos de potências regionais. O vencedor, rei Filipe V, decide fortalecer seu poder e une as coroas na Coroa da Espanha, acabando com qualquer autonomia da região da Catalunha no ano de 1714. A torcida do Barcelona, clube que se propõe como símbolo da identidade catalã, costuma fazer referência a esse ano, cantando pela independência aos 17 minutos e 14 segundos de cada jogo. Posteriormente, no século XIX, a Espanha enfrentou diversas crises, incluindo 3 guerras civis entre liberais e conservadores, chamados de carlistas.
Simultaneamente, o romantismo cultural traria um renascimento da identidade catalã. A Catalunha vai juntar-se aos liberais e passar a demandar maior autonomia e participação econômica, em um processo que vai culminar, décadas depois, na proclamação da Segunda República Espanhola, em 1931. Durante a República, a Catalunha terá um estatuto, espécie de constituição local, com autonomia em diversos assuntos, incluindo a legalização do idioma catalão nas escolas, junto com o castelhano. A Segunda República não vai durar muito. O início da Revolução Catalã lutou pelos republicanos, uma 36 até 1975. A independente somente seria aceita na União Europeia com a aprovação de seus membros, o que inclui a Espanha. Os conflitos são diversas e mais aprofundadas, como as unificações europeias. Perguntaram também se, no final do século XIX, já sabiam dos possíveis problemas genéticos de filhos de pessoas com parentesco sanguíneo. Embora esses estudos já tivessem começado, a questão é que a tradição e aspectos culturais e políticos das relações tinham um peso maior na hora dessa escolha, ignorando as eventuais consequências. Finalmente, perguntaram se casamento significaria união de casas, como as casas da nobreza. É parecido, mas não é bem assim. Casa, em latim, significava algo como habitação, seja de humanos, seja de animais. O sentido atual de casa, em latim, seria domus, origem da palavra domicílio. Casamentum significava terreno de habitação, ou seja, onde o casal iria morar, e acabou tornando-se uma palavra sinônimo do que os romanos chamavam de matrimônio. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Pois então, gente, a gente viu um pouquinho sobre a Catalunha, né? No livro de vocês está mostrando aí a respeito, que é o norte da Espanha. E no que não fala, na verdade, um pouco nesse vídeo aí, é a respeito da autonomia em questão da região mais rica, na verdade, da Espanha, se encontra na Catalunha, certo? Então, é por isso, exatamente, em que a Espanha não quer libertar a Catalunha em hipótese nenhuma. No início do vídeo, na verdade, ele vem falando sobre plebiscitos. São partes em que a população vai às urnas e vota se ela quer ser separada da Espanha ou não. Né? É por votação isso, é a própria população da região, ok? No que eles fazem isso, eles conseguiram realmente com que a Espanha e a Catalunha fossem separadas. Era o que eles gostariam e o que saiu nas urnas. Só que na realidade não aconteceu isso. Eles não deixaram, não aceitaram, falaram que foi algo que não foi de acordo, estava errado e não aceitaram. Então a Espanha, ela não deixa com que a Catalunha se livre, né? Não deixa com que esse território se torne independente, se torne um país separado por questão de olhos políticos para aquela região. A região que tem um poder aquisitivo muito grande, que tem grupos realmente fortes ali em relação a extrações de minerais e toda uma movimentação forte, ok? Então, a arrecadação é muito grande de impostos nessa região, por isso não é liberta para poder se tornar um país independente. E aí nós passamos para a parte da Irlanda do Norte também, que é uma região, na página 366, a Irlanda, ela é uma região a qual tem religião, sua população majoritariamente, ela tem a religião protestante. O Reino Unido, né, faz parte aí com a Irlanda do Norte. E ela quer se tornar independente. Então, é uma outra luta, outra briga para poder ter. São grupos, minorias, as quais querem ter sua autonomia e acabam não tendo, não sendo aceitos, né? A Irlanda em si foi aceita pelo Reino Unido para se tornar independente porque era uma região muito pobre e não era tão interessante para eles. E aí a Irlanda do Norte já tinha maior riqueza, o Reino Unido não deixou com que fosse independente, certo? Passamos então para a parte onde está falando, na página seguinte, os limites e fronteiras ao longo do tempo. Eu não coloquei para vocês no slide, porque acaba que vai ficando meio cansativo, né? Mas na página 367,
ele está falando sobre a Europa, que as fronteiras elas mudam ao longo do tempo. E aí mostra a Europa em 1914 e 1937. Vocês podem pegar o livro e dar uma olhada aí, que ele mostra essa diferença dos mapas, ok? Desse mapa para esse mapa. Vocês podem olhar o quão diferente é. O Império Russo, Império Austro-Húngaro, eram enormes, né? A Alemanha era muito maior e perdeu o território aí após a Segunda Guerra, né? Durante a Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, modificou-se totalmente a questão do território ali nessa região, certo? E como nós vimos, pode ser que futuramente vários desses países, quais nós falamos hoje, inclusive outros países, venham a surgir. Então, as fronteiras, os territórios, eles podem ser modificados ao longo do tempo, ok? E aí passamos para a página 368. Nessa página ele está mostrando sobre a Era dos Muros, né? Nós temos a situação do Muro de Berlim, na Alemanha, em que retrata uma tristeza mundial, na verdade. Separou-se a Alemanha de um lado socialista, de um lado, do outro lado capitalista, e famílias foram isoladas durante 20 anos. E a situação foi muito crítica. Até hoje em dia continua tendo desigualdade dentro da Alemanha socialista, da Alemanha do leste e oeste, certo? Na Alemanha tem essa situação e foi destruído aquele muro. Só que o país, Estados Unidos, que durante a Segunda Guerra pregava a questão da liberdade, da igualdade entre os povos, de ter liberdade de escolha da sua religião, da sua cultura e coisas do tipo, nós temos hoje em dia, pleno Estados Unidos, com um muro realmente existindo entre o México e os Estados Unidos. Claramente que o que é colocado para os Estados Unidos ter esse muro, existem áreas em que são apenas cercas com arame farpado, não tem um muro exatamente existindo, que era a proposta do Trump, certo? E aí nós temos aí cerca de veículos, para poder não passar veículos, e cerca de pedestres, áreas onde são cercados realmente para os pedestres não passarem, ok? E o isolamento aqui em questão do rio, também, a área que é Rio Grande, para poder, é uma barreira natural, né? Em que é monitorado constantemente para as pessoas que estão no México não irem para os Estados Unidos. Pessoas na América Latina, na verdade, né? Como um todo. Os Estados Unidos têm melhor condições de trabalho, riquezas e tudo mais. E utiliza-se muito do México em questão do México ter mão de obra barata, colocar a indústria com matéria-prima mais barata e tudo mais, certo? Então, assim, não é aceito pelos Estados Unidos e tem um preconceito muito grande dos latino-americanos irem para os Estados Unidos a trabalho. Então, na verdade, é uma vergonha a gente realmente ter esse muro, essa cerca para poder evitar essas pessoas chegarem nos Estados Unidos. E, como em qualquer outra parte do mundo, né, pode chegar a ter algum acidente, alguma catástrofe natural, inclusive nos Estados Unidos, e essas pessoas terem que sair dos Estados Unidos e irem para o México e para os outros países afora, ok? Então, assim, é tenso. E as pessoas que chegam a passar nesse muro e chegam nos Estados Unidos, elas não têm documentação, elas não têm direito de estar ali. Então, se elas forem pegas na rua, elas serão levadas para prisões, que vão passar fome, vão passar por situações caóticas, até conseguirem serem deportadas para os seus países de origem. Então, é uma situação um tanto quanto muito crítica. Ok? Tarefa de casa, ficou faltando colocar aí para vocês. Eu vou colocar lá na situação. Deixa eu ver aqui. Então, a tarefa de casa para vocês
fica... Deixa eu só organizar aqui para colocar de novo no slide. Para poder vocês anotarem mais fácil, tá? Aqui. Então, para casa. A página 369 e 370, tá certo? Então, é isso daí. E muito obrigada, gente. Até mais.